Quando eu era menina, bem pequena, em nossa casa, certos dias da semana se fazia um bolo, assado na panela com um texto de borralho em cima. Era um bolo econômico, como tudo antigamente. Pesado, grosso, pastoso. Por sinal, muito ruim. Eu era menina em crescimento, gulosa. Abri os olhos para aquele bolo que me parecia tão bom e tão gostoso. A gente, mandona lá de casa, cortava aquele bolo com importância, com atenção, seriamente. Eu presente. Com vontade de comer o bolo todo. Era só olhos e boca e desejo daquele bolo inteiro. Trecho do poema Antiguidades, de Cora Coralina. Eu sou Raquel Mocelin, advogada, cerimonialista, mãe e agora apresentadora. Esse é o nosso podcast A Caminho do Altar. E hoje eu tenho a honra de receber uma parceira que está praticamente todas as nossas gravações aqui comigo através dos seus bolos. A presença dela é uma delícia. Beatriz Nazar. Oi, querida. Oi, Raquel. Que prazer estar aqui com você. Prazer todo Fisicamente meu. dessa vez, né? Fisicamente, né? Muito obrigada. Esses bolos lindos, maravilhosos. Eu estava lendo aqui o poema e já pensando assim, meu Deus, a vontade de comer o bolo, eu penso quando eu olho os seus bolos. Realmente. Eu adoro esse poema, mas assim, tem um grande diferencial do meu bolo pro bolo do poema. Exatamente. A gula é a mesma, Aham. mas o sabor é diferenciado, né? Exatamente, diferenciado. Mas Coralina sempre Sempre toca na maravilhosa, né? gente. E sempre toca de alguma forma na gente. Me conta uma coisa, Bia. Posso chamar de Bia, né? Para os Claro, íntimos. claro. Para os íntimos, mas a gente sabe que nas redes sociais está Beatriz Nazar. Não podemos Isso. deixar de frisar essa parte. Conta pra mim como foi o início, como começou essa história do bolo, porque eu sei que você é psicóloga. Sou psicóloga de formação. Trabalhou como psicóloga. Trabalhei. E da onde surgiu a cake designer Beatriz Nazar? Então, Raquel, eu faço bolo desde criança, né? Eu vim de uma família grande, somos Nossa. 5 irmãos. Caramba. Minha mãe sempre fez bolo. Minha avó era boleira. Que A minha linda. receita de bolo, inclusive, é da minha avó. Esse é o maior Nossa. orgulho que eu tenho de tudo que eu faço, é que a minha receita é da minha avó. Ai, que emoção. Eu era muito apegada a ela. Infelizmente, quando eu comecei a fazer bolo profissionalmente, ela já não era mais viva. Mas assim, eu faço bolo desde muito cedo. E eu vim de uma família onde a gente sempre fez tudo nas festas. A gente sempre fez o bolo, a gente sempre fez os docinhos. E então, assim, desde muito cedo, desde adolescente, eu fazia bolo para presentear os amigos, né? Nossa. Isso vem realmente. Já vinha todo mundo contando Já, assim. já. Eu tenho uns bolos assim que são bem conhecidos. E aí eu fui fazer um curso de Sebrae chamado Empretec. E esse curso é um curso que, assim, ele oferece várias dinâmicas. E nesse curso eu tive um grande insight, porque eu amo fazer bolo, é minha paixão, né? Sim, quando você fez o curso, você não fazia bolo Não, ainda. não. Foi através do curso que eu tive esse insight. Na verdade, eles nem dizem que é um curso, né? É um workshop. Na época eram 11 dias de imersão, assim, era uma coisa que bastante, né? mexe muito com a gente. E aí, a partir dali, eu despertei e dei essa guinada na minha vida, né? Caramba. E assim, amo fazer bolos. Sempre gostei de cozinha, sempre gostei de doce, principalmente. Cozinho muito pouco trivial, assim, salgado muito pouco, mas assim, doce realmente é a minha paixão, né? Então, assim, foi uma coisa meio que natural também, sabe? Hoje eu já Sim, tô você falou desde pequena, mas de pequena quanto? Assim? eu lembro da minha mãe na cozinha fazendo bolo, eu naquela janelinha da cozinha, me metendo, fazendo, desde muito cedo, assim, sabe? Que maravilha. E aí, sempre gostei muito de cozinha, de bolo, né? Nem de cozinha, não, de bolo. E, enfim, e hoje eu ainda amo fazer bolo. As pessoas perguntam, olham para mim e falam, mas você bota a mão na massa? Sim, eu vou para a cozinha, eu bato a massa. Eu só não mexo panela, fazer recheio, mas eu monto os bolos. Então, assim, eu participo de todas as etapas e amo. Mas você sabe, Bia, a gente quando prova o seu bolo, a gente vê que tem amor ali. Que tem amor, que tem um carinho, que tem uma dedicação em cada bolo. E é especial ver isso das pessoas que fazem, costumam fazer bolo com você. Bom, quem faz a primeira vez não larga nunca mais. E as histórias de, às vezes, noivas que vêm aqui e fala para mim, a Beatriz fez o da minha irmã, fez o da minha prima, e o carinho
que tem e que aquela pessoa faz questão de ter o bolo da Beatriz Nazar. Ai, Eu eu acho que é fico muito esse amor, assim, feliz. que você coloca no seu trabalho. E é lindo isso, ver o brilho nos olhos. Não, eu amo fazer E a bolo. vovó, como é o nome dela? Carmen. Carmen, o Carmen. mesmo nome da mãe. Isso. Minha Ah, avó que era lindo. maravilhosa, confeitava admiramente bem. E assim, eu sinto ela comigo diariamente, Que né? bom. Você entra no meu. Eternizou de uma forma. Sim. Claro que assim, é diferente, né? Que nem assim, os bolos de antigamente, os bolos de hoje em dia são Sim. diferentes. Naquela época não se molhava bolo, não se comia bolo molhadinho, né? Tão Uhum. recheado. Hoje em dia mudou muito o paladar, né? Da humanidade. Então, assim, meus bolos hoje são muito molhadinhos, são muito recheados. A massa é a receita da minha avó. Entendeu? Caramba, que Hoje os bolos têm maravilha. 3 recheios, né? Então, Pois assim, foi é, né? mudando, Houve né? uma mudança, né, Sim, durante todo esse tempo. Mas, assim, essa pergunta não estava no nosso script. Aí, o nosso diretor, o Alex, que ele está lá em Los Angeles, eu estou muito chique, entendeu? Brincadeira, estamos. estamos. Beijo, Alex. Eu quero fazer uma pergunta para você, Bia. Sim. Como é para manter todo esse shape maravilhoso fazendo bolos deliciosos do jeito que você faz? Conta aí o segredo pra É uma gente. luta muito grande. Eu já fui obesa, Um né? momentinho, Brasil, presta atenção, hein, gente? Que isso aqui não é só uma dúvida minha. Tenho certeza de que todo mundo que está aí do outro lado quer saber. Vamos todas as atenções agora. Então, eu Fala. já fui obesa. Não acredito. Já pesei 40 quilos a mais. E Nossa! emagreci e virei corredora. Hoje eu sou meia maratonista, faço, assim, treino direitinho, virei uma pessoa muito disciplinada, assim, eu sempre gostei de exercício, mas passei uma época muito sedentária, engordei Uhum. muito. E assim, depois que eu emagreci, que eu virei corredora, as coisas mudaram um pouco. Mas assim, a minha gula por doce, infelizmente, continua. Então, assim, os dias de montagem, de que eu asso o bolo na ateliê, eu fico enlouquecida. Eu como bolo, eu como doce. Ah, As mas pessoas, também. as pessoas perguntam para mim, mas você não enjoou? Falou, "Ai, já fiz tanta simpatia. Juro que não enjoei. Como bolo e feliz, assim, bolo tá no forno, aquele cheirinho de bolo do forno me enlouquece. Eu amo, Literalmente você faz o que você ama. faço e amo o meu bolo. Sim, que Amo o bolo. bom. As pessoas já ficam, ai, como é que você vai ousadia levar um bolo para eu fiz uma festa recentemente onde cada um levava um prato, uma festa junina lá na nossa Aham. casa. E algumas pessoas, mas como você vai levar bolo para casa da Bia? Eu falei, gente, eu adoro um bolo alheio, adoro um bolinho feito por outra pessoa. Bolo tem um sabor e cada pessoa Sim, coloca o seu amor naquilo que faz, né? sim. Então, assim, eu adoro provar bolo, adoro e adoro fazer. Gosto muito da parte de cozinha. Nossa, que maravilha, que surpresa É. também, né? Isso, mas, enfim. Mas faço dieta, tá? É- Faço dieta. não Meus precisa, né? deslizes, não, faço porque senão o Senão negócio não dá para volta. manter com tantos Não, bolos. não, não, não. Bia, eu queria saber como que é, hoje, né? Como você falou, com essas mudanças, com os bolos com 3 recheios, e hoje com essa dinâmica de você hoje tem casamento com cerimônia no próprio lugar da festa. E às vezes essa festa é num sítio, é na praia, é num local totalmente aberto. Você não tem só mais a questão das casas de festa aqui, como a gente faz muito casamento em restaurante. Como ficou isso para uma cake designer, boleira, hoje em dia, para você poder administrar essas demandas assim tão diferentes, locais diferentes, que você fica à mercê da temperatura, vento, chuva? Como que é isso? Então, as coisas mudaram realmente. Hoje em dia, meu bolo recebe uma blindagem de ganache de chocolate que protege bastante o bolo. Protege não só em relação ao transporte, porque ele Uhum. firma bem o bolo, mas em questões de higiene mesmo, né? A pasta americana, as pessoas às vezes falam: ah, mas você faz pasta americana, eu não gosto. Não precisa comer, arranca, é como se fosse uma manta, entendeu? Uhum. Então, assim, a pasta não encosta no bolo. E com a questão da pandemia também, você poderia falar em cima do bolo, porque você não ia comer aquela pasta americana, o bolo estava protegido. Então, assim, Sim. isso é um fator que mudou ao longo dos anos. E se tratando de sítios e praias, eu preciso saber se esse bolo vai ficar exposto ao sol, ao Uhum. tempo, né? Porque isso faz toda a diferença. Quando o bolo vai ficar exposto, a gente sugere, quando o bolo vai ficar no tempo, a gente Uhum. sugere que o bolo seja fake. Né, o que é um bolo fake? É um bolo de isopor coberto com a pasta americana, Uhum. decorado, que você olha, você jura que é um bolo verdadeiro. Mas na Uhum. verdade ele não é. Ele é um bolo falso e vai ter o bolo de corte, o bolo na cozinha que vai ser partido e os convidados vão poder comer. Sim.
né? Eu não gosto de fazer o bolo todo fake, porque eu acho que o grande barato da minha profissão, do meu trabalho, é você estruturar um bolo verdadeiro. E eu acho que a noiva tem que ter a alegria de cortar seu bolo, né? Prosperidade, cortar o bolo de baixo para cima, fazer aquela foto verdadeira, eu acho lindo. Mas, assim, nessas circunstâncias, o bolo, a decoradora quer que o bolo fique naquele jardim ali do Zéfiro, por exemplo, que tem aquela paisagem maravilhosa. Já fiz vários casamentos lá que o bolo ficava ali na parte externa. O bolo tem que ser fake. Imagina o bolo ali Sim. num calor, sol de janeiro, não tem Sim. como, né? E outra questão também é quando vai para um sítio, um lugar que o acesso é muito difícil, que o transporte vai ser um pouco mais dificultado. Para esse tipo de situação, eu também sugiro um bolo falso para que a gente não tenha Não problemas, corra né? riscos, No né? transporte, E exatamente. quando se trata do bolo ser fake, é uma festa grande, 100 pessoas ou mais, nesse caso, a noiva pode optar por fazer o bolo de corte de sabor diferente? Isso acontece? Ou... Acontece sim, mas assim, dependendo do tipo de festa, eu não sugiro muito. Por exemplo, recentemente eu fiz um trio de bolos que a noiva e os noivos escolheram 3 sabores diferentes. O que Nossa, aconteceu? As pessoas quiseram comer todos os sabores, ou pelo menos provar 2 ou 3. Então, às vezes, você se programa para ter um número de fatias, até assim, eu dou uma orientada, né? Claro que a gente tem que saber o perfil da festa. sim. Uma festa com mais família, come-se mais bolo. Uma festa com mais gente jovem, que tem pista de dança, come-se menos bolo. Mas, assim, se você escolher sabores diferentes, é possível que uma única pessoa vai comer 2 pedaços de bolo ou 3. Família, por exemplo, tem menos cerimônia, né, Raquel? A gente sabe Sim. disso. Família, quando não come, quer levar para casa. Família quer Sim. provar de tudo. O amigo, não. Aquele convidado da sua festa não vai ter esse tipo de atitude, né? Não vai se comportar dessa forma. Mas a família se comporta. Depende. Depende, né? Mas você sabe que você está falando uma coisa que aconteceu no meu aniversário de 50 anos, né? Que foi ano passado, que foi você que fez o bolo. Foram 2 bolos, né? Foram 2 bolos, porque tinha a história que eu queria a árvore para Sim. representar a árvore da vida. Gostaria que Foi. tivesse as borboletas por causa da minha Foi. mãe. E Todo um aí, simbolismo, né? como um simbolismo, e aí eu até falei, combinando ou não combinando com a festa, eu Sim. preciso que tenha essa árvore, é muito importante para mim. E me lembro bem que na ocasião falei, Bia, não tem problema o bolo ser todo fake, porque a gente vai, né, levar o horário e tal. Mas como eu estaria comemorando com minha filha, eu gostaria que eu tivesse um bolo de chocolate e outro, digamos assim, para os velhos. Os As não tão pessoas de paladar jovens. mais apurado, Isso. digamos assim, paladar menos infantil. Paladar menos infantil. E aí escolhi aquele bem clássico mesmo. Não me lembro agora todos. Eu lembro que tinha Baba de de moça, moça, porque eu amo. nozes, pode ser. Nozes, baba de moça e o outro, não lembro se era doce de leite. E o outro bolo todo de chocolate, que eu me Foi. lembro, só que eu falei assim, não quero chocolate meio amargo, que eu não gosto. Todo bem doce mesmo, aquele. E o que aconteceu na hora da festa, quando as pessoas provavam um bolo, e olha que comeram muito, hein? Não, aqui é muito bem servido. Isso é uma das coisas que eu falei para esse cliente dessa semana. Eu falei, pode ficar tranquilo com o número de fatias, lá é muito bem servido. As pessoas na hora do bolo muitas vezes não conseguem mais comer. Exatamente. E aí, né, nesse pensamento, ok, fiz, digamos, metade de um bolo que seria de acordo com metade da festa, um bolo. Simplesmente eu falei assim: este bolo de chocolate eu quero levar um pouco para casa. Quase que eu não consigo. Acabou. Tive que esconder o pedaço que eu ia levar para casa, porque todo mundo queria os 2 bolos. Pois é. Parabéns. Acontece, sim. Parabéns. Obrigada, eu fico feliz. Fico muito feliz com esse tipo de feedback, né? Realmente foi assim, ficou e as pessoas comentam, tá? Tem várias pessoas que comentam até hoje, até amigos dos meus filhos que tinham comido, da minha filha que estava fazendo 25, que comentam assim, tia, eu comi o bolo de chocolate, mas estava tão maravilhoso que eu não tive como resistir e provei o outro também. Tá vendo? E amor. Ah, fico feliz, fico muito feliz. Você sabe que o meu paladar também, ele é meio fluido, né? Digamos assim, né? Então, assim, eu amo bolo de chocolate, mas eu amo bolo branco com baba de moça. Agora eu tô na fase, olha que coisa horrível, porque até quando as pessoas falam de recheio de ameixa, eu falo, olha, ameixa eu sugiro muito para bodas de ouro, aniversário de 80 anos. Eu tô numa fase de ameixa. Da ameixa, agora é a fase da ameixa. Gente, quando tem recheio de ameixa no ateliê, eu faço aquele bolinho de pote pequenininho para mim, com ameixa com coco. Ai, que delícia, gente. Tipo assim,
Nunca vou comer esse bolo, nunca tenho essa oportunidade de comer bolo da Beatriz Nazar. Aí hoje eu vou comer. Nossa, é muito bom, É né? sempre, né? É, sempre, mas é muito bom. Mas eu fico muito feliz de ouvir isso. E como que é? Eu sei que você tem 2 filhos, né? E Sim. como que é a relação dos meninos também, assim, com doce? Eles gostam, eles comem? Então, eu tenho um filho de 16 e um filho de 7. Uma diferença muito grande de um para o outro. Na verdade, eu tenho 2 Sim. filhos únicos, né? E aí, o mais velho, ele tem um espírito magro. Graças a Deus puxou o pai. Então, assim, ele come bolo, mas ele não gosta de brigadeiro, ele não gosta de recheio nenhum, na verdade. Ele gosta da massa do bolo. Sério? Então, aqueles recortezinhos, lá em casa fazem o maior sucesso com ele, Caramba. sabe? Ele gosta do bolinho puro. Minha mãe falava que era bolo de bolo. É O uma bolo que delícia. não Bolinho era de com, branquinho, aham, ela falava que nada. era Lá em bolo de casa faz bolo. sucesso. E agora o meu pequeno gosta de tudo, né? O meu pequeno é igual a mim. Ele vai ser um sofredor na vida. Então ele vai ter que ser maratonista. Pois é, ele faz 3 esportes hoje em dia. Ele faz Caramba. futebol, ele faz funcional, ele faz judô. Então, assim, pra gente não tolir a criança, né? De Sim. segunda a sexta ele não come doce. Mas para não ficar assim controlando tanto, Uhum. coloquei ele para fazer esporte, né? Porque senão Adora. é. Mas o mais velho não liga tanto. Não E come eles têm pudim. jeito, assim, de cozinha O também? pequenininho Ou... gosta muito. O pequenininho já fez live comigo, e ele Ah, diz pra mim que quer ir pro ateliê. O meu ateliê, eu tenho uma facilidade que eu trabalho assim, a menos de 100 metros da minha casa, né? Muito uhum. perto. E o meu pequenininho estuda em frente à rua do meu ateliê. Então, Ah, assim, é uma facilidade. Às vezes eu levo ele pra lá, pra pegar na escola, levar e tal. Ele vai pro ateliê, volta comigo. Ele adora mexer com a pasta americana e quem fazer as sabe aí? modelagens. É, vamos ver. Eu não gosto nem assim de. Você também, como empresária, né? Deixa Deixa. rolar, né? Seja o que Deus quiser, realmente. Sim. Mas ele gosta. E é importante que eles que venha, né? Isso, a vontade Isso, deles, que né? desperte, né? Que seja natural. Sem a É. gente impor e colocar assim como nossa vontade, né? Para eles Sim, não querer, digamos, vou agradar minha mãe e vou seguir aí. Mas quem sim. sabe, hein? É, mas ele gosta, você vê, eu viajei recentemente e meus filhos ficaram com a minha mãe. E a minha irmã, eu tenho uma irmã que mora fora que estava aqui, essa minha irmã é chefe. E ela Ah, fez cookie com ele na cozinha, ele nossa, adorou. E ele tem a roupinha dele de cozinheiro, sabe? É uma fofura. Realmente ele gosta, ele gente, curte. olha, Mas o pequeno, fortes mas o mais indícios. velho mal come. Eu sou suspeita para falar, porque eu já elogiei aqui, eu amo seus bolos. E é assim, para quem não sabe, né? Você não faz só bolos de casamento. Como que é também essa história com os bolos infantis, que você tem cada bolo maravilhoso, cada design fantástico. É, faço para todo tipo de evento. Batizado, chá de bebê, casamento. Uhum, Até assim é interessante porque você está falando das noivas que são fiéis, né? Dos aham. clientes fiéis. Eu tenho vários clientes, assim, que os filhos já fazendo, sei lá, 10 anos que eu fiz o bolo de casamento da mãe. Eu fiz o chá de bebê, eu fiz o Caramba. batizado. Então, assim, é um ciclo, né? Que Sim, não se fe, que não termina, né? É muito sim. lindo isso. E eu faço realmente bolo para todos os tipos de eventos. E faço também o bolo, que eu chamo de bolo comercial, que é aquele bolo gostoso, sem decoração de pasta americana. Aquele bolinho de Uhum. chocolate que você é Sim, presenteada. sempre. Então, aquele bolinho eu faço. Um bolinho, ai, quero comer um bolinho gostoso. Eu tenho a partir de 10 centímetros, entendeu? Esse bolo a gente pode pedir. Pode pedir. Quem quiser É, pedir em esse de casa, chocolate, encomendar. sim, esse Ah, de chocolate, ótimo. inclusive, eu tenho pronta entrega, porque eu tenho tantos Uhum. pedidos que eu tenho produção dele 3 vezes por semana. Ah, que ótimo. É, um bolinho de Maravilha. chocolate, é. Maravilha. Depois você vai deixar aqui todas as redes sociais para todo mundo te Sim, encontrar, porque, sim. gente, é de comer rezando. Maravilhosos, maravilhosos. E qual o estilo que você se identifica mais? Assim, acho que pelo que você falou, deve ser os casamentos, mas não Eu sei. gosto muito de bolo de casamento. E eu gosto muito quando eu tenho o privilégio de conhecer os noivos. É diferente, né? Você confeitar Sim. um bolo lembrando da noiva, da história dela. Então, assim, eu curto muito, mas eu adoro os infantis. E olha, vou confessar, eu adoro os bolos de princesa. Porque, como mãe de Ah, menino, eu me aham. realizo nos bolos cor-de-rosa, de princesa, com flores. Eu já ouvi uma história que o Alex, diretor, comentou comigo, que já ouviu falar que tem gente que diz que o bolo tem a cara da noiva. Isso você já ouviu falar? Você já ouviu essa história? Olha,
Na verdade, eu nunca ouvi, não. Mas, assim, quando eu converso, né, com os noivos, a gente, claro, quer fazer uma coisa em harmonia com a decoração. Mas Aham. eu acho que o desejo da noiva, o sonho da noiva é soberano. Então, Sim. assim, muitas vezes, um casamento, o casamento é aqui, mas eu queria tanto um bolo de 5 andares. Faça o bolo de 5 andares, entendeu? Não deixe esse sonho para A decoradora trás. que lute para harmonizar seu bolo com a Exatamente, festa, você mas a concorda? vontade é Aí às sua. vezes fala, mas ela é baixinha. Fica do lado do bolo, não precisa ficar atrás. Sim, Entendeu? sim, Mas eu acho sim, que casamento é uma vez na vida, né? A sim. gente casa para ficar casado. E casa para ter um casamento, né? Dificilmente você tem várias festas. Eu tenho até uma cliente que eu fiz o bolo esse fim de semana, maravilhosa. Ela fez 15 anos de casada. Os 10 anos ela fez uma super festa também e teve um bolo de casamento. Então ela teve vários. Ela casou com o marido várias Sim, vezes e ela tem o privilégio, a sorte de poder comemorar sempre, né? que bom, Mas né? normalmente você tem um bolo de casamento na Sim, vida. sim. Então que o seu bolo seja aquele que você sempre sonhou, né? E Não eu importa. já contei essa história algumas vezes, que uma vez teve uma mãe de noivo aqui que ela falou pra mim, pelo menos com aquele marido é uma vez só. A pessoa vai casar uma vez e ela era mãe do noivo. Aí eu, meu Deus do céu, mas Jura? juro. Mas Cada assim, na coisa hora que a foi gente até ouve, né? engraçado, né? Foi meio um pouco divertido assim, a gente riu e tal, fiquei meio sem graça, mas Imagino. não deixou de ser verdade que se, né, acontecer, separar, se casar de novo, vai ser outro bolo, outra Sim, história, sim, tudo outro, sim, né? sim. E tem isso também, assim, às vezes eu pego uma noiva que já foi casada e ela fala, não, já tive esse tipo de bolo, já tive, agora eu quero uma coisa, por exemplo, essa ideia do naked, né, que veio, agora eu quero, já tive o bolo decorado, branco, 5 andares, agora eu quero uma coisa rústica. Elas querem ir para o extremo também, né, do Sim. que foi o primeiro, quando casa de novo, quer fazer uma coisa bem diferente. Acho que para não lembrar aquela história, né, e vão para um caminho. E tem sido ainda bem solicitado o Naked Cake Eu ou você detesto, acha que Raquel. você não Eu não gosto. gosta? Na verdade, eu nunca gostei. Com a Uhum, pandemia, eu passei a gostar menos ainda, porque eu sempre achei que uma coisa assim de higiene, sabe? Você fala uhum. em cima do bolo e come, enfim. E Sim, com a. você acabou de É. explicar todos os Pois motivos, até o do é. transporte, Pois né? Porque é. quando a pessoa trabalha com naked, a boleira, se o bolo for bom, ele é muito macio. E se ele é muito Sim, macio, ele tem que ser montado no no local. Porque local. se você leva, se põe aquele acetato em volta, quando você tira, arranca Desmonta. metade do bolo. Sim. Se não põe o acetato, ele chega igual a Torre de Pisa, né? É. Chega na Chega todo festa assim. torto. Então, Todo torto. casamento é É, complicado. Você tem com que ter a boleira certeza. ali à sua disposição para Sim, montar no local. normalmente a gente vai ao local para montar. Por exemplo, eu já não faço bolo de vários andares. Na verdade, eu nem faço o total naked cake. Eu faço o semi-naked, que é aquele com espatulado, com Espatulado. chantininho. Sim. Mas com mais de um andar, que tem que ir no local, eu já não faço. Porque eu não tenho essa disponibilidade também. Sim, Entendeu? Então, sim. um bolo menor de um andar, eu até faço. O E a semi-espatulado. gente está falando aqui, mas eu esqueci de explicar para quem não sabe o que é o Naked Cake. Aí Ah, você pode sim, explicar claro. para É quem está nos aquele. ouvindo, nos acompanhando. Sim, aquele bolo pelado que você vê a massa do bolo e os recheios, né? Então, assim, ele não tem cobertura nenhuma. É por isso que eu estou falando da questão da higiene, porque você fala em cima do bolo, depois você corta, todo mundo come, né? E o espatulado, ele vai receber aquela cobertura de chantininho, que nada mais é do que um chantilly com leite em poninho, né? E o leite moça. Que aí você faz um creme, que a gente chama de chantininho, e cobre o bolo. Bia, tem alguma história que tenha sido assim muito marcante para você? Você já falou aí de famílias que vieram para ficar, né? Que você faz uma festa, outra e outra da família. Mas tem alguma história muito marcante, ou positivamente, ou negativamente, coisas que tenham acontecido ao longo aí da sua carreira que você queira compartilhar aqui com a gente? Olha, eu tenho noivas, assim, clientes que se tornaram, assim, muito queridas. Eu acho fofo até, assim, quando eu sou convidada para as festas, sabe? É um carinho tão grande, Sim, que a gente fica até comovida, né? Então, assim, tem várias histórias de clientes, amigas que começaram, assim, né, como clientes. Agora, a pandemia deu uma sensibilizada muito grande na gente, né, Raquel? sim, Porque 2020 prometeu ser um ano muito próspero, né? A gente tinha vários contratos, muitos e sim, muitas festas, e aí veio a pandemia, e aí várias histórias tristes sim. aconteceram, né? Eu tive uma noiva
que o casamento dela, acho que não sei se era 20, 21 de março, foi logo depois que fechou tudo. Sim. Eu já estava até com os isopores, em produção com os isopores, porque os isopores falsos eu inicio a produção segunda, terça-feira, assim, né? E aí, quando fechou tudo, o casamento dela foi cancelado, ela veio e chorava muito, né? Assim, Nossa. desesperada, até porque a gente não, assim, o que você faz, né? Não tem muito o que fazer, né? Enfim. E aí Não ela tinha o que fazer, não tinha né? o que fazer, E né? não tínhamos prazo também. Não tinha, a Ninguém gente não sabia o tinha que ia noção do acontecer. exatamente, Sim. a gente não fazia ideia de que ia ser tão duradouro, né? E aí eu lembro que ela acabou transferindo o casamento para o ano que vem, para o ano seguinte, 2021. E em março de 2021 teve outro lockdown. Sim. Então ela transferiu para um ano depois. E na mesma data do casamento dela, houve outro lockdown. Então eu lembro assim dela vindo ao meu ateliê chorando e se questionando se aquilo era um sinal divino para ela não casar. Nossa. E aí ali o meu lado psicóloga falou muito forte. Eu lembro de abraçá-la e acolhê-la e falar que era, enfim, era uma questão que não tinha nada a ver com a história dela com o noivo, né? Era um mundo, né? Exatamente, que era uma coisa que estava todo mundo passando por isso e que o momento dela, ela ia ter o momento dela. Acabou que uns meses depois ela fez um casamento na casa da família, uma coisa muito menor, mas assim foi uma coisa que me marcou muito, né? Sim. Porque assim ela teve duas marcações canceladas, né? Dois eventos, assim, a mesma pessoa, então assim muito triste, entra né? naquela expectativa e depois com esse exatamente, rompimento acaba sendo uma coisa muito forte, né? A pandemia ensinou muito pra gente, né? Muita coisa. Agora eu gostaria de não perder a oportunidade que nós temos hoje aqui uma ouvinte, uma observadora que está aqui bem próxima da gente, que é uma querida da família Nazar, que é a matriarca, né? Não a avó, a mãe, né? avó que a vovó falecida. está lá no céu aqui. E aí eu queria saber se ela participaria aqui com a gente para contar um pouquinho também da história. Podemos chamar a Mamis? Vamos chamá-la. Então vamos aproveitar que a gente está aqui com a presença da Carmen Nazar e com muito carinho e muita alegria ela vem participar aqui um pouco com a gente. E aí agora a família aqui quase que completa. Quase não, né, Carmen? Porque são 5 filhos, né? 5 filhos. 5 filhos. A Beatriz é a terceira. Terceira. Eu tive 3 meninas e depois 2 meninos. Caramba. Muito obrigada por ter aceito o convite, por vir aqui participar conosco. Gostaria que você contasse um pouco como foi essa história de uma procuradora federal trabalhar com noivas também. Seu acervo é espetacular, né? E suas grinaldas. E aí eu queria que você contasse como que começou essa história. A Bia estava me falando aqui de coisas que marcaram, né, a vida dela. Tem alguma coisa que você lembra, assim, que ela esqueceu de falar pra gente? Em relação a ela, tem uma história que ela poderia contar que para mim é emblemática. Foi uma cliente que ela encomendou bolo e cupcake para um chá de bebê. Ela estava grávida, faltava muito tempo ainda, né, para o parto. E aí, na sexta-feira já, eu confeitando o bolo seria para o sábado, ela me manda mensagem, estava a caminho do hospital, porque teve algum problema e estava tendo que ser internada para segurar ainda o bebê, querendo cancelar, se podia cancelar o bolo e os cupcakes. Falei, olha, os cupcakes estão prontos, mandei foto para ela. O bolo está sendo confeitado agora. O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos lá. Por que você não pega porque ela, a princípio, não sabia nem se o bebê ia nascer, se não ia, o que ia fazer. Enfim, aí eu até sugeri, olha, você vai receber visitas aí, oferece os cupcakes, né? E o bolo eu congelo, não tem problema, a gente dá um jeito aqui e congela. E ela acabou ficando internada várias semanas para segurar aquele bebê. E resolveu casar com o marido no hospital. Realmente emblemática. Sua mãe tem razão. As mães sempre têm razão. Verdade. Bia, descongela o bolo, faz um bolo de casamento para mim a partir desse bolo, que eu quero tirar foto aqui no hospital mesmo, que eu vou casar com meu marido. E aí foi isso, um bolo que era para ser um bolo de chá de bebê, mas que o bebê se antecipou, né?
E acabou virando um bolo de casamento no hospital, né? E afinal ela casou com grávida ou o bebê já tinha nascido? Não, casou Como- grávida no hospital de Aham. repouso e o bebê veio a nascer depois. Meu Deus, olha, É uma história realmente ímpar, muito né? marcante, né? Ímpar. Essa é muito marcante. Eu Que fiquei muito legal. emocionada com essa Sim. história. Coisas que vão passando assim, marcam a nossa vida, É uma ficam coisa para completamente sempre. ímpar. E a gente faz parte, parte dessa história também para o resto da vida dessa família, né? Pro resto da vida deles, você também vai ser a pessoa que fez o bolo do chá de bebê, que virou bolo de casamento. Que transformou tudo. Muito bom, muito bom. Mas me conta, Carmen, como foi essa história da procuradora federal que começou a trabalhar muito cedo, muito jovem, É. e ter depois... Eu comecei a trabalhar com 18 anos. E eu, como procuradora federal, trabalhava num serviço que atendia mulher vítima de violência. Ah, nossa. E eu fiz tese de mestrado sobre isso. Então, eu gostava muito de trabalhar. E daí, quando eu me aposentei, eu comecei a trabalhar muito cedo, me aposentei muito cedo. Eu passei 2 anos sem fazer nada e achei a coisa pior da vida não fazer nada. Para uma pessoa que trabalhou desde Imagina, cedo. né? 5 filhos, fazia nada essa pessoa. Não, mas trabalhei muito Sim. e a vida foi muito dura, muito difícil. Eu casei com um médico recém-formado e a vida foi levando. Eu tenho filhos da década de 60, de 70 e de 80. Caramba. Aí eu me aposentei e achei que era muito chato não fazer nada. Aí montei um negócio de joias, porque joia é uma coisa que eu entendo desde pequena, porque minha mãe era filha de grandes joalheiros do Nordeste e que ela me linda a levava história. nos ourives desde criança e eu observava como é que ela fazia joias, como ela mandava fazer, e eu aprendi isso desde criança. A mãe que fazia bolo. Não. A avó que fazia bolo era a mãe da sua É, mãe. mas a minha mãe entendia muito de joia e gostava muito. A mamãe comprou joia até morrer. Ela mandava fazer como cliente, Sim. né? Joias para ela. Sim. É, mas ela me levava junto. Aham. E aí eu aprendi. Aí eu resolvi abrir uma joalheria no Shopping Caraí e fiquei com essa joalheria muitos anos e depois a gente teve uma loja de bijuteria. E aí a gente, lamentavelmente, lá sofreu um assalto e eu resolvi transformar a joalheria em loja de noivas. Por quê? Existia uma estilista muito famosa no Rio, a Glorinha Pires Ribeiro, que era muito minha amiga. E ela falou para mim, foi ela que fez os vestidos de casamento da Beatriz e da Antonieta. E ela falou para mim, você tinha que trabalhar com grinalda, porque acho que vai dar certo, porque você gosta, você é uma pessoa que tem bom gosto, que eu vou te ensinar tudo que existe em matéria de grinaldas. E ela me ensinou Nossa, o honra, que né? deveria usar num casamento solene, o que deveria usar num casamento simples, um casamento de dia, uma roupa comprida, uma roupa curta, o estilo da pessoa, o cabelo. E foi por isso que verdadeira aula de etiqueta. ela me dava, ela me ensinava sempre. E foi ela que me iniciou nisso e foi ela que me ensinou tudo que eu sei. Que história Então, maravilhosa. lamentavelmente, ela já faleceu tem uns 2 anos e ela era uma pessoa que sabia tudo que você puder imaginar na vida sobre casamento, sobre festa, sobre doce, sobre bolo, sobre roupa, sobre sapatos, tudo em relação à moda. Ela era uma das pessoas mais antenadas que eu conheci na vida. Ela foi minha musa inspiradora. Musa inspiradora. Olha, maravilhosa essa história. A gente tem que ir lá no ateliê fazer uma filmagem, mostrar seu acervo e mostrar para as nossas noivas, né? Porque é uma variedade, assim, eu tenho um acervo muito grande. É lá no Shopping Caraí. Sim. Vamos ver isso, hein? Vamos promover este nosso encontro para mostrar todo o acervo. E por conta disso, eu vou nos eventos de casamento com a Beatriz, porque nós duas somos do mercado de casamento. Sim, por isso, que maravilha. Bom, nós temos um momento no nosso podcast que a gente chama de Momento Bem Casado. E hoje, inclusive, eu estou assim, muito feliz que a nossa querida parceira, que é a Roberta Castro,
me mandou alguns bem casados e aí eu gostaria de entregar para vocês. Ai, que delícia. Belíssimo. E eu adoro bem Que a casado. Roberta Ficar felicíssima. Ela fez. começou a fazer tem pouco tempo, vou ficar felicíssima de provar. Ela começou a fazer Muito os bem obrigada. casados. Agora ela já estava fazendo e agora ela lançou Sim. assim de vários sabores diferentes, Aham. inclusive Red Velvet, maravilhosos, recheio maravilhoso. E aí nós temos um momento bem casado aqui no podcast, que é um momento de uma brincadeirinha leve. Eu vou contar 3 histórias para vocês. E aí vocês vão poder trocar ideia com a outra. Vou contar 3 histórias, sendo que uma dessas histórias é fake. E aí vocês vão ter que sugerir, descobrir qual que é a história fake. Só que a resposta nem eu sei, tá? É o Alex que escreve essas histórias e não deixa eu ler a história. Só mesmo na hora que eu tô aqui, o tete a tete. Então agora eu vou contar para vocês as 3 histórias. Uma delas é sobre bolo, a segunda é sobre casamento e a terceira é sobre uma tradição nos casamentos. E aí vocês vão, digamos assim, chutar mesmo. Porque principalmente a de tradição é muito difícil a gente saber se é verdadeira ou falsa, né? Mas vamos lá. A primeira história é sobre o bolo. O bolo de casamento dos noivos era como se fosse uma estátua de cera da noiva. Mas no caso, não era cera, era bolo mesmo. Inclusive com o vestido igual ao que ela usou no casamento. Dizem que o noivo gostou, ela talvez não. Essa é a primeira história. Segunda, na hora da noiva jogar o buquê, o noivo amarrou uma amiga da noiva numa cadeira usando gravata, para que ela não fosse pegar o buquê, porque em 10 casamentos ela pegou 6 buquês. Isso até pode ser verdade, Você sabe né? que eu tenho uma história engraçada de buquê? Que uma vez eu tava num casamento de uma amiga, o buquê caiu no meu colo. Nossa! Todo mundo querendo pegar o amigas buquê. e eu tagarelando com uma... No casamento da Sandra, psicóloga que foi minha sócia no consultório. Eu tagarelando com essa amiga, de repente, pum, cai no meu colo. Eu peguei o buquê, fiquei assim meio desnorteada, sabe? Com o susto que eu levei. Imagina. E casou rápido depois? Já era casada? Não era casada, demorei... Isso foi em 1998, demorei 4 anos para casar. Mas nem conhecia o noivo, né? Não. É, mas Encaminhou, não esperei já tanto. encaminhou. Encaminhou. esperei tanto, Encaminhou, exatamente. Agora é a história da tradição. Numa tradição, o primeiro pedaço do bolo de casamento deve ser dado para um gato comer, pois acreditam que se os noivos comerem, o casamento não será duradouro. E se algum convidado comer, terá azar. Nossa, nunca ouvi falar Não, nessa. Isso é não. fake. Essa tá estranha. É tão absurdo que às vezes você acha. Mas isso aí é o quê? São histórias que, tipo assim, contadas há muitos anos? Como é que é? É, onde essa de viriam? tradição, ou ele Ah, inventou, sim, ou é uma entendi. tradição de algum lugar, de algum, não Entendi. necessariamente aqui, Do pode ser em Brasil, algum pode ser lugar em do algum mundo. país. Sim, pode ser em Entendi. algum lugar do mundo. É tão absurdo que pode ser verdadeiro. Né? Qual seria o palpite de vocês? Das Eu- 3, qual? Essa aí. Eu É, acho que falsa. a 2. A da. Que foi A amarrada na 2, cadeira, porque pegou 6 buquês de 10. Que amarrou na cadeira. Chutando. Vamos chutar. Essa da noiva, do bolo, eu não quero parecer uma boneca de cera, mas eu já ouvi falar essas histórias antigas de copiar o vestido da... Na verdade, hoje ainda tem noiva que gosta, né? De Sim, botar a renda sim. do vestido no bolo. Enfim. Então pode ser que... vejo isso ainda assim quando tá o casal ali, né? Mas o bolo, pelo que eu entendi aqui, seria o bolo todo a Sim, noiva, uma né? estátua, Aí eu não né? sei, pois é. Mas enfim, vamos ver quem que está com a resposta. É a Gabi? Cadê a produção? Qual que é a fake? Então, A quem 3. acertou? Do gato com melão de bolo. Do gato. Tão absurda, né? Absurda. Por Nossa, isso que mas eu já achei teve- fake. Já teve uma aqui que foi... Essa é qual? A estátua, é isso que ela vai Ah, mostrar? meu Deus. Eu tava achando que era uma pessoa. É o bolo mesmo, a estátua. Aqui. Em pé, aqui. Ah, você sabe que eu já vi essa imagem na internet? Nossa, mas é bizarro, né? Exato. coisa horrível. Que aí parece que o Muito casamento é só bizarro. dela, né? Não, mas é muito bizarro. E o bolho, o Um noivo do trabalho lado ali. artístico belíssimo, mas bizarro. O noivo olhando. Né? Tá igualzinho, ainda tem um estampado aqui na frente É. do vestido, enfim. Isso aí. Bom, eu errei, Eu também. você também.
Maria Carmen, super experiente, acertou. E eu vou pedir para as pessoas que estão nos ouvindo mandar histórias também, porque é difícil conseguir tantas histórias assim, mas a gente está fazendo esse momento Bem Casado em todos os podcasts. Legal. E aí tem um monte de histórias. E é bom também que a gente fica aprendendo coisas, às vezes, que tem dessa parte da tradição. Tem umas coisas que são incríveis, que a gente nem pode, assim, Eu imaginar. sei que existe uma tradição de congelar o bolo e comer um ano depois. Isso aí é certo. Sim, mas eu nunca fiz Mas isso, nem com isso vocês, não nem era comigo. antigo, não. Isso é de pouco agora tempo pra ainda. cá. Inclusive, dizem lá que na Inglaterra, eles comeram um bolo de casamento no batizado do filho do príncipe, né? Nossa, eu não sabia. Uma coisa dessa surreal. Eu, para falar a verdade, não indico, não, tá? Inclusive... Vamos falar sobre isso. A mãe de uma noiva minha, que é nutricionista, que me chamou a atenção. Que não se congela bolo, porque você coloca o bolo no freezer, muitas vezes ele não está bem armazenado, aí estoura uma cerveja, cai no bolo, desliga um freezer, cai aquele caldo do frango no bolo, aí a pessoa vai comer o bolo não está ruim, a culpa é da boleira. A culpa sempre é da boleira, né? Qualquer coisa que aconteça. Mas, assim, ela falando para mim, Bia, você não deve nunca incentivar o congelamento do bolo. E aí, realmente, depois disso, depois que ela me mostrou... os prós e os contras. Exatamente, eu parei de indicar, sabe? Quando a pessoa faz muita questão, eu oriento a embalar no filme PVC, dentro de uma caixa hermética e num recipiente, num local do freezer que não tenha mais nada, né? Sim. Perto de carne, nada que é disso. difícil, né? Porque às vezes, assim, tá tudo ok na ocasião do casamento, mas dali um ano pra frente você não sabe quantos churrascos de família, quantos eventos e tudo pode mudar nesse meio tempo. Mas realmente, assim, faz sentido. E comigo nunca aconteceu, porque já houve bolo, assim, de sobrar de alguma ocasião, falar, vou guardar esse bolo, mas nunca consegui guardar por um ano, então eu não sei, assim, eu não como guardo ficaria por um o ano, sabor. mas, por exemplo, a Beatriz, às vezes, me dá bolo, eu congelo por um dia, 2, tiro do congelador e boto no micro-ondas 10 segundos, fica a coisa mais maravilhosa do mundo. Né? Ela nem sabe disso, eu não sei. Eu gosto de bolo quentinho, eu gosto de bolo quente. Eu também. Se o bolo estiver na geladeira, eu ponho no micro-ondas também. Adoro. Você bota? Adoro eu boto bolo quentinho. Muito bom, né? Bolo quentinho é delicioso. É uma coisa o bolo. A gente vai começar já pelos bem casados. Adoro. Agora eu vou fazer uma pergunta, a gente está chegando ao final. Já vou sentir saudades. Foi um prazer enorme. Um prazer muito grande. Também, agradeço imensamente. Agradeço, Carmen, muito obrigada por ter aceito participar aqui um pouco com a gente, participar um pouco aqui com a gente. Bia, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada pelos bolos, que você está sempre aqui com a gente. Aliás, gente, queria falar para vocês, os bolos, essas flores lindas que a Bia faz, ela que faz. É um trabalho maravilhoso, lindo, 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 lindo. Não tem necessidade, às vezes tem muita noiva que tem dúvida, né, Bia, sobre colocar flores naturais no bolo ou a questão das artificiais. Quando você tem uma pessoa capacitada, competente, estudada, né, que fez curso, que estudou, você tem essa obra de arte, que é uma verdadeira obra-prima. Então, parabéns, Bia. Obrigada, as flores sempre lindíssimas. Quantas pessoas chegam, às vezes, no momento do casamento? Nossa, mas é de verdade? Eu pensei que fosse... Não é de verdade? Pensei que fosse de verdade. Trabalho primoroso mesmo. Obrigada. É sempre um privilégio estar aqui com você, viu? Muito obrigada mesmo. O privilégio é nosso. Muito obrigada. Aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês, que eu faço sempre no final de todos os nossos programas para todos os nossos convidados. Eu vou fazer para cada uma separadamente a mesma pergunta. Vamos lá. Casar para quê? Posso responder? Casar para ser feliz. Eu acho que casamento, se não está feliz, não tem alguma coisa que não está certa. A gente casa para ser feliz. Para ser feliz, fazer o outro feliz, né? Porque quando você ama, você quer ver o outro feliz, né? Sim. Então, assim, minha mãe está casada há 55 anos. Eu vi ela a vida inteira paparicar meu pai e bajular meu pai, e agradar meu pai. Então, assim, a gente aprende muito nisso, né? Eu tenho 2 irmãs que também são casadas há muitos anos. Eu estou casada, vai fazer 21 anos. Até me perdi aqui na conta. Se conheceram na maternidade. Tipo isso. Nem tanto. Mas, assim, eu sou muito realizada, muito feliz e, assim...
desde criança, eu sempre quis casar, né? Sempre me vesti de noiva, sempre adorei noiva. Então, assim, eu tenho uma história curiosa também em relação a isso com o casamento. E hoje eu me sinto muito feliz, muito realizada e, assim, amo meu marido até hoje, sabe? Que bom, Porque que bom. também isso é importante, né? Eu Porque também amo meu marido. não é tão muito bom bom isso, né? muito Você bom. acordar do lado de uma pessoa que você ama, que você Muito admira, bom. né? Então eu acho que é isso, é casar para ser feliz. Amei a resposta. E aí, Carmen, alguma Eu coisa? acho, eu concordo em gênero, número e grau com o que ela falou, e acho também que a coisa mais importante que a gente tem na vida é a família. Então, eu prezo demais a minha família. Eu tenho 4 filhos que moram no mesmo quarteirão que eu, a gente se vê toda hora. As crianças estão sempre por perto. Tem um que mora em cima, que desce a escada e vai lá Ai, ver que o avô. delícia. O Bernardo da Beatriz, o João Vitor, estão sempre na minha casa. É uma alegria incomensurável você ter uma família que está sempre junto, que comemora tudo junto, que chora junto, que ri junto e que ninguém pode fazer nada com o outro, que todos viram bicho. Isso é maravilhoso. É verdade. Muito Então, eu bom. acho que não é só casar para ser feliz e fazer o outro feliz. Construir uma família sólida, eu acho que o maior sucesso que uma pessoa pode ter na vida é em relação à família. Não adianta você ter dinheiro, ter poder, ter sucesso. O maior sucesso que uma pessoa, para mim, no meu Sim, entendimento, Patrimônio, né? o maior patrimônio que a gente pode ter é ter E é uma um família. alicerce e um ter- legado que a ter- gente deixa, ter né? uma Você vê a família. inspiração dela nos pais, né? E é isso também que os filhos dela com certeza vão se Não, inspirar. E ter sucesso na família, agora, isso é um investimento diário. Sim. E vencer as coisas que Como acontecem. um jardim, Porque, a gente tem que estar regando, molhando todos os dias. Não é porque, tipo, já casei. porque o casamento, não. a vida não é só de flores. Exatamente. Entendeu? A gente passa por situações, por dificuldades, Juntos. no casamento, com filhos também. Entendeu? Sim. Então, eu acho que, para mim, o maior sucesso é a família. Muito obrigada, amei. Prazer, tá? Muito obrigada. obrigada pela vocês presença. Quero agradecer muito aos nossos parceiros também, a Mocelin Churrascaria, a Roberta Castro, a Bia Nazar. Hoje estou agradecendo pessoalmente, porque eu sempre faço esse agradecimento aqui para ela, que ela nem sabe, mas eu sempre faço. Carmen, obrigada. Agradecer a On e Off Entretenimento, agradecer a Metá, a minha filhota Ana Luísa, que está aqui ajudando na coordenação, Alex, beijo, Maria Clara, Lelê, enfim, todo mundo que está aqui nos auxiliando a caminho do altar. Um beijo de amor para todos vocês e até o nosso próximo podcast. Obrigada, meninas. Beijo!